Olá, meu amigo, olá, minha amiga que nos acompanha aqui. Estamos novamente com vocês aqui pelo YouTube, no canal da Like Concursos, também no Instagram, nosso Instagram, Previdência do Servidor, para falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema hoje é pensão por morte para o menor sob guarda, né? Ou pensão por morte e menor sob guarda. Antes de falar propriamente da pensão por morte, eu queria rememorar para vocês algumas questões muito importantes sobre os dois aspectos. Primeiro, falar sobre a pensão por morte. Não podemos nos esquecer que a pensão por morte é um benefício previdenciário destinado a quem? Destinado àqueles que dependem economicamente do servidor público. Que dependência econômica é essa, Bruno? É a dependência econômica mesmo, é o fato dele contribuir para o sustento, dele contribuir para a manutenção da vida daquelas pessoas. Essa dependência econômica, né? Ela é presumida, melhor dizendo. E essa presunção pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de forma absoluta, ela pode se dar de forma relativa. E quando temos a presunção absoluta? Temos a presunção absoluta quando aquela pessoa que pleiteia o benefício precisa apenas e tão somente demonstrar o quê? Demonstrar que tem o vínculo de parentesco, o vínculo de afinidade que a lei exige. Já na presunção relativa, aquela pessoa precisa demonstrar o quê? Ela precisa demonstrar que além desse vínculo de parentesco ou de afinidade, ela precisa, ou melhor, ela dependia economicamente da pessoa falecida, ou seja, aquela pessoa, aquele servidor que faleceu, contribuía de fato para o sustento dela, ok? Então, esses aspectos são importantes. Aí vem a pergunta, Bruno, como é que eu sei se eu tenho direito à pensão ou não? Primeira coisa que você tem que fazer é procurar a lei do seu regime próprio e olhar o que está escrito no rol de dependentes. Se você se encaixar em algumas daquelas situações, no momento do falecimento daquele servidor, você fará jus ao benefício. De outro lado, temos o menor sob guarda. Menor sob guarda não é filho, menor sob guarda não é enteado, menor sob guarda não é tutelado, mas é uma criança, é um adolescente que a pessoa assumiu os deveres de assistência material e também, por que não dizer, assistência moral, tá? E se essa pessoa for servidor público e vier a falecer, aí nós chegamos na nossa controvérsia, na discussão que vamos fazer hoje. Mas antes disso, eu queria só lembrar você, para você que está nos acompanhando pelo Instagram, não vou ter como responder as perguntas agora, mas se quiser pode enviar sua pergunta depois que a gente encaminha a resposta. Agora, para você que está aqui no canal do YouTube da Like Concursos, pode enviar sim a sua pergunta, que a gente faz aquela interrupção para quê? Para poder fazer a resposta. Encaminha mesmo a sua dúvida. E você que aí está de várias partes do Brasil e quiser encaminhar o seu alô, quiser se identificar de onde está, pode encaminhar também o seu alô, o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite. Bom dia, claro, estamos aqui 10 horas da manhã e para você que está em Brasília, em São Paulo, nós aqui em Cuiabá às 9, em alguns lugares do Brasil às 8. Então, você pode encaminhar também o seu bom dia. Tá ali, ó, já estou vendo a Tamires, a Ivonete, o Denner, o Ítalo, Ilomar, o Eberson também, Ketilene, tá todo mundo aí já mandando seu oi, mandando seu bom dia. Vamos então discutir sobre pensão por morte para menor sob guarda. Ok, então terminei falando de que você precisa olhar se está no rol aquele seu vínculo de parentesco, aquele seu vínculo de
afinidade, né? Falei isso para você. Agora, o que acontece? O menor sob guarda, ele já esteve em alguns regimes próprios no rol, em alguns ele ainda está, minoria, é claro, mas ainda está, tá bom? Então, mas ele já esteve no passado com muita força. E por que ele esteve no passado com muita força? Porque copiou-se a legislação do regime geral que elencou o menor sob guarda, como alguém que seria dependente para fins de pensão por morte, certo? Ok? Tranquilo, beleza. Só que isso mudou. Essa possibilidade foi revogada no regime próprio, né? Ou melhor, no regime geral, e alguns regimes próprios fizeram também essa revogação, outros não fizeram. Mas antes eu queria aqui, né, mandar um alô aí para Fabiana, ela dizendo que está lá em Bauru, em São Paulo, a Joyce, seu bom dia, Flávia, que é de Sobral, no Ceará, a Alessandra mandando seu bom dia, a Alex Sertão já mandou o seu joinha aí também. Alex Sertão, fala pra gente onde você tá, fala pra gente de onde você é, porque é importante isso aí, olha, ter acompanhado os seus posts aí no Instagram. Nossa, tá bonito, hein? Tá bonito mesmo. Bom, vamos lá. Para quem não conhece, Alex Sertão, também um dos maiores nomes em regime próprio de previdência desse país. Bom, então nós temos duas situações. Nós temos o nosso menor sob guarda, e aí eu já vou avançar aqui, né? Nós temos o nosso menor sob guarda que consta do rol, né? Ele está aqui, consta do rol, e nós temos o nosso menor sob guarda que não consta do rol. Lembra-se do que eu acabei de falar, eu acabei de dizer o que para vocês? Que, né, algumas legislações, ou melhor, que todas as legislações tinham o menor sob guarda, né? Algumas fizeram a revogação dele e outras simplesmente, ao invés de promover essa revogação, mantiveram no seu texto. E aí nós temos essas duas situações, encontramos essas duas realidades. Leis que ainda trazem o menor sob guarda no rol de dependentes, leis que não trazem o menor sob guarda no rol de dependentes. E você pode, nos dois casos, ou melhor, você pode não, nos dois casos vai acontecer a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer o indeferimento do seu pedido de pensão por morte. Como assim, Bruno? Se está lá na lei que o menor sob guarda tem direito à pensão, o meu benefício vai ser indeferido. Quando não está na lei, eu até aceito, mas estando na lei que o menor sob guarda é alguém do rol de dependentes, o meu pedido vai ser indeferido. Isso não está correto, Bruno, isso não está correto, tá? O fato é, hoje, nós, para que o menor sob guarda faça jus ao benefício, precisamos que haja uma demanda judicial, que haja questionamentos e que haja uma decisão judicial, mesmo para aqueles que se encontram no rol. E por que isso? Bom, eu já dividi aqui a nossa fala em dois, né? Eu já dividi aqui a situação em duas e vou fazer a nossa fala também, né? Também tomando por base essas duas situações. Vamos lá. Primeiro caso, consta do rol. Legal, você vai lá e encontra uma lei dizendo menor sob guarda tem direito à pensão por morte. Legal. Aí o servidor te procura e você fala, olha, vamos lá, vamos pedir administrativamente. E você vai ter o benefício concedido. Bom, passado o tempo, passado o prazo do pedido administrativo, vem o indeferimento. E aí você fica sem entender. Você vai buscar os fundamentos daquele parecer. E aí você vai encontrar o artigo 5º da Lei 9.717, que diz o quê? Que o regime próprio não pode conter benefícios distintos dos benefícios do regime geral. A Lei 9.717, ela é considerada como a lei geral dos regimes próprios. Assim como tem a 8.212, a 8.213, lá no regime geral, aqui nós temos a 9.717, a 10.887.
E a lei geral trouxe essa previsão de forma clara, falando em benefícios distintos. Com base nesse texto, criou-se uma interpretação administrativa e isso foi confirmado pela orientação normativa número 02/2009, editada pelo Ministério da Previdência, dizendo o seguinte: olha, não é só o benefício, o rol de beneficiários, as pessoas que podem receber, também deve ser o mesmo. Então, não pode haver no Estado ou no município pessoas com direito à pensão por morte que não estejam estabelecidas ou que não estejam reguladas, que não estejam no rol da 8.213, ou seja, a legislação que rege o INSS. Isso faz com que administrativamente, mesmo estando na lei do regime próprio direito ou menor sob guarda no rol de dependentes, o pedido faz com que o pedido seja indeferido. Sob que argumento? Sob o argumento de que o artigo 5º da Lei 9717 fez o quê? Promoveu a revogação tácita das legislações municipais e estaduais. Vamos lembrar o seguinte: o que é revogação tácita? Uma nova norma vem e traz, apesar de não falar, fica revogado o artigo tal, né? Ela traz um novo texto, uma nova ordem jurídica incompatível com aquela que vigia, tá? Aqui, não vamos discutir conceito, mas na verdade, se fosse para você discutir o que o artigo 5º fez, na verdade o artigo 5º foi regular o assunto e tornou todas as normas locais incompatíveis. Não estou entrando no mérito do artigo 5º ainda, tá bom? Estou só dizendo que seria mais correto ao invés de revogação tácita. Mas, enfim, essa é a posição que vem predominando administrativamente. Ocorre que, jurisprudencialmente, STF não entrou nessa conversa, tá? Ele foi analisar a legislação federal, mais exatamente o Estatuto dos Servidores Públicos, né? Federais, e disse: olha, não tem nada disso não, tá? A Lei 9717 não revogou tacitamente a possibilidade de concessão de pensão por morte para os menores sob guarda. Por quê? Porque ela fala em benefício e não em rol de dependentes, ok? Então, com isso, o que acontece? Com isso, os menores sob guarda têm sim, desde que haja previsão contida na lei, tem sim o direito ao recebimento da pensão por morte. Mas, obviamente, o que vai acontecer? Administrativamente, indeferimento sob argumento de revogação tácita por parte do artigo 5º e, na sequência, medidas judiciais que permitam o quê? Reverter esse quadro, beleza? Então, esta é a situação quando o menor sob guarda consta no rol de dependentes e o pedido é indeferido. Bruno, e quando ele não consta no rol? Aí quando não está lá bonitinho no rol, que o menor sob guarda é um dos dependentes. Gente, eu vou pedir desculpa aí pela minha voz, mas é que eu estou saindo de uma gripe muito forte, né? Esse período seco fez com que a nossa garganta ficasse em frangalhos, né? Mas a gente tem tentado recuperar e a vontade de estar aqui é maior por sentar aqui, mas de vez em quando eu vou fazer alguma interrupçãozinha nesse sentido de poder dar uma ajustada na garganta, mas isso não vai comprometer a nossa conversa. E lembrando, se você tem alguma pergunta para a gente, pode encaminhar aqui pelo chat aqui do canal do YouTube da LAC Concursos, para que nós possamos estar respondendo. A gente responde a sua pergunta e segue em frente, ok? Voltando para cá. Bom, não consta do rol o menor. E agora?
posso pedir administrativamente os benefícios para ele, procurou-me lá, ou então eu conheço um menor sob guarda, ele quer falecer o servidor que tinha guarda dele, ele quer pedir pensão por morte. Posso pedir essa pensão? Eu que sou advogado, eu que estou aqui no regime próprio, posso deferir essa pensão? Veja só, pedir ninguém é impedido, né? Todo mundo pode fazer o seu requerimento administrativo sem maiores percalços, ok? O que vai acontecer? Esse pedido vai ser indeferido. E por que esse pedido vai ser indeferido? Por ausência de previsão legal. Isso significa o quê? Que não vai ser concedida administrativamente a pensão por morte para aquele menor sob guarda. Por quê? Porque ele não consta no rol previsto na lei, ok? Esse vai ser o argumento administrativo. Aí você começa um verdadeiro périplo, vamos falar assim, né? Uma discussão pesada sobre a questão que envolve o menor sob guarda. E para entender, para se fazer esta discussão, nós precisamos entender o que vem acontecendo ao longo dos tempos para chegar no momento atual, tá? No início, logo no início, quando houve a revogação, né, a retirada, vamos dizer assim, dos menores sob guarda, do rol de dependentes, e os pedidos eram indeferidos sob o argumento de que não havia previsão legal, o judiciário caminhou no sentido de aplicar em favor dos menores o disposto onde? No parágrafo 3º do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o quê? Que diz que a guarda produz todos os efeitos, inclusive os efeitos previdenciários. Então, se ela produz todos os efeitos, inclusive os efeitos previdenciários, isso significa que mesmo não havendo, e essa é a interpretação do judiciário, mesmo não havendo previsão legal neste sentido, deveria, no regime próprio, previsão legal nesse sentido no regime próprio, deveria ser concedida a pensão em favor dos menores sob guarda, ok? Então, esse foi o entendimento inicial. Mas depois, depois ali no final da primeira década dos anos 2000, o STJ mudou esse entendimento. Aquele entendimento inicial era dele, inclusive. E aí ele vem e muda esse entendimento para dizer o seguinte, olha, negativo. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei geral, enquanto que a legislação dos regimes próprios estaduais e municipais são leis especiais. Então, a lei geral não pode revogar a lei especial. Daí o quê? Daí a ausência de previsão expressa na legislação estadual faz com que o menor sob guarda não tenha direito à pensão por morte. Esse passou a ser o entendimento do STJ ali em 2009, que foi se consolidando e chegou até mais ou menos 2012, 2014, ele veio, 2013, vamos dizer assim, ele veio nessa linha de entendimento. Quando 2012, ali 2013, dá nova guinada nesse entendimento. Olha só, ele começa dizendo que vale o ECA, depois ele vem e fala não vale o ECA porque é lei especial, aí depois ele muda de novo e volta a fazer valer o ECA. Sob que argumento? Sob o argumento do artigo 227, ele invoca o artigo 227 da Constituição Federal. E o que nós temos lá no artigo 227 da Constituição Federal? Que é dever da família a proteção da criança e do adolescente, né? E essa proteção inclui quem? Inclui as chamadas famílias substitutas e inclui também o direito a benefícios previdenciários. Por quê? Porque como ela é ampla e ela está regulamentada e materializada lá
lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 33, parágrafo 3º, então ela abarca toda a legislação, ela abarca todo o ordenamento jurídico, inclusive as leis de regime próprio. É isso que nos diz o STJ, é isso o que passou a nos dizer o STJ ali nos idos de 2013 e 2014, ok? Então, hoje o contexto é esse. Não, calma aí, já eu vou avançar um pouquinho mais para vocês verem que o contexto ampliou, tá bom? Mas, com esse último entendimento, voltam os menores sob guarda, jurisprudencialmente falando, a fazer jus ao benefício de pensão por morte, mesmo não estando no rol de beneficiários, né? Tá aqui, ó, a consolidação disso que eu falei para vocês, né? Olha lá, ó, artigo 227, caput, parágrafo 3º, isso onde? No recurso em mandado de segurança 36.034, STJ falando, ó, norma representa política de proteção ao menor, fundamento na Constituição, então leva ao dever de a sociedade proteger a criança e o adolescente, e essa proteção engloba o que? Engloba a concessão de pensão por morte, ok? Isso aqui, essa decisão consolida o que acabamos de falar para vocês, ok? Mas mais recentemente, especificamente no ano de 2018, o STJ avança, ele vai, cresce, ele vai e dá mais um salto, dá mais um argumento para quê? Para se manter a concessão de pensão por morte para os menores sob guarda, mesmo eles não estando onde? Eles não estando com previsão contida no respectivo rol da legislação dos regimes próprios. E que avanço é esse? O avanço está onde? Está no recurso especial 141.125.8, lá do Rio Grande do Sul. Nesse recurso especial, ele confirma aquele entendimento que nós acabamos de falar e acrescenta o seguinte: que a revogação da legislação específica do regime próprio constitui-se em norma inconstitucional, ou seja, a lei que revogou o direito do menor sob guarda ao recebimento da pensão é norma inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o princípio da dignidade humana, princípio genérico da Constituição, e fere um princípio especificamente voltado à Previdência, o princípio da vedação ao retrocesso. Olha só, né? Esse princípio é muito discutido aí, o alcance dele. Ele tem previsão constitucional, porque a Previdência é um direito social, então como direito social não podem haver normas que reduzam o seu alcance. Aí vem a questão de qual é o tamanho da vedação do retrocesso. Se existe uma regra de concessão hoje, isso significa que eu não posso mudar ela para aquela pessoa que está regida por ela, porque caracterizaria uma vedação ao retrocesso? Essa discussão existe. E aí o STJ vem, e no caso dos menores sob guarda, diz que retirá-los do rol caracteriza uma vedação, ou melhor, caracteriza um retrocesso que é vedado pela Constituição Federal quando se fala em benefícios ou em direitos previdenciários. Olha o alcance que o STJ está dando para a realidade, ou a nova realidade que o STJ traz para os menores sob guarda. Ele chega ao ponto de dizer, se estava no rol e foi revogado, esta revogação é inconstitucional, ok? Bom, então quais são as duas situações que nós temos? Ou melhor, o fato é, esteja o menor sob guarda no rol da legislação específica do regime próprio, esteja o menor sob guarda fora do rol da legislação específica do regime próprio, nós só poderemos ter concedido a pensão a eles por força de
ordem judicial em razão, primeiro, no caso não estar no rol da ausência de previsão legal, e no segundo caso, em razão do entendimento da revogação tácita promovida pelo artigo 5º da Lei 9717. Então, em ambos os casos, esse pleito só será atendido onde? No Poder Judiciário. No primeiro, ou seja, quando consta do rol, com o argumento de que não há revogação tácita, entendimento do Supremo. No segundo, não consta do rol, você tem lá o 227 da Constituição Federal, o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa decisão mais recente do STJ, no sentido de que a revogação, a retirada do menor sob guarda do rol de pensionistas promove o quê? Faz o quê? Ela faz com que a pessoa tenha, ou melhor, ela viola a dignidade da pessoa humana e ofende, vai ao encontro do princípio da vedação ao retrocesso. Caroline Lins, de Parapiranga, na Bahia, dizendo que adora nossas aulas. Obrigado aí, Caroline. Estamos à sua disposição, falando hoje aqui sobre menor sob guarda. Pode mandar a sua pergunta aí, você que tiver uma pergunta para a gente, mande a sua dúvida. Já estamos aqui caminhando para os momentos derradeiros da nossa fala, e nesse momento eu queria levantar uma situação importante, uma discussão importante sobre o menor sob guarda. Lembre-se, o quê? Que lá no início eu fiz aquela separação entre dependência econômica de presunção absoluta, dependência econômica de presunção relativa, ok? Estão lembrados disso? Pois é. Como é que é, onde há na lei o menor sob guarda e onde havia, como é que estava escrito isso? Está escrito o seguinte: o menor sob guarda é equiparado a filho para efeitos previdenciários. Era isso que estava escrito nos regimes próprios, e aqueles que ainda têm legislação vigente também trazem texto nessa linha. Ou seja, se eles são equiparados, ser equiparado, é equivaler, é ter as mesmas exigências, ok? Qual a exigência para você conceder pensão para filho menor no regime próprio? Apenas e tão somente a comprovação do quê? Do parentesco, do vínculo familiar, né? O menor vai lá, o filho do servidor, da servidora vai lá, apresenta a sua certidão de nascimento. Se ele estiver dentro da idade que caracteriza a maioridade previdenciária daquele regime próprio, ele faz jus ao benefício, ok? Tranquilo? Beleza? Beleza. Se o menor sob guarda é equiparado, se ele é equiparado, ele em tese deveria fazer o quê? Levar só o instrumento de guarda, né? A sentença judicial, que é o instrumento de guarda, e a partir de então não se discutiria mais nada e seria concedido a ele a pensão por morte, ok? Essa é a visão mais tranquila, né, de todo esse processo. Acontece que os tribunais têm caminhado numa outra tendência. Que tendência é essa? A tendência de exigir do menor sob guarda que ele comprove a dependência econômica direta e exclusiva do requerente. Bom, vamos lá, vamos por partes. Já se coloca uma outra situação, ou seja, já se acaba com a previsão legal de equiparação entre filho e menor sob guarda. A partir daí, o filho só prova a condição de filho, enquanto que o menor sob guarda, além de levar a sentença de guarda, ele precisa também o quê? Ele precisa também apresentar provas de que aquele guardião contribuía para o seu sustento. E aí vem o segundo ingrediente da jurisprudência: direta e exclusiva. Vamos lá, direta, ou seja, aquele guardião
pagava diretamente aquelas despesas era ele. Aquela criança ia para a escola. Quem pagava a escola? O guardião. Ele não passava dinheiro para pai pagar, era ele quem pagava. Tá? Segundo, dependência exclusiva. Vamos lembrar que a guarda, ela não retira o chamado poder familiar, ou seja, os pais continuam, né, pais daquela criança, né, continuam com deveres para aquela criança, mas existe o guardião que também assume deveres para com aquela criança. Então pode acontecer em situações de guarda que a criança seja sustentada de comum acordo por ambos. Por quê? Porque os pais, por exemplo, não têm condições de proporcionar algumas coisas da vida a essa criança. E aquele guardião pode fazê-lo. Então, o pai, por exemplo, paga o plano de saúde. Não, vamos falar de plano de saúde, né? Vamos falar que o pai paga a roupa e o guardião paga a escola, paga o plano de saúde, né? Neste caso, onde o sustento da criança é compartilhado entre os pais e o guardião, a jurisprudência não aceita que haja a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda. Por quê? Porque não estaremos diante de um caso de dependência exclusiva, ou seja, aquela criança está sendo sustentada por mais de um. Se mais de um sustenta, não é dependência exclusiva. E se ela não dependia exclusivamente, se não era só aquele guardião que garantia a ela o sustento, não dá para falar em dependência econômica. Não está preenchido o conceito de dependência econômica para efeitos de concessão de pensão por morte. Esse é o entendimento de quem? O entendimento recente da jurisprudência. Os TRF estão caminhando nesse sentido, STJ já tem alguma coisa nesse sentido também. Então fique atento. Para você que vai fazer discussão sobre menor sob guarda, seja constando ou não constando do rol, você, além desse aspecto de constar ou não constar do rol, você ainda precisa discutir a dependência econômica direta e exclusiva. Lembrando que quando se fala em dependência econômica, a prova dela, ou a prova da mesma, é feita de acordo com as regras de cada um dos regimes próprios. Então, se você atua em dois, por exemplo, você tem que buscar, junto a esses dois regimes próprios, qual a previsão legal de prova, ou qual é a orientação que ele lhe dá acerca de como comprovar esta dependência econômica. Ok, senhores? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para nos encaminhar? Se não tiver, estamos aqui finalizando a nossa conversa de hoje, nesse momento divulgando o quê? Divulgando o nosso livro mais recente, já na sua 3ª edição, Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público. E se você quiser adquirir diretamente no site da editora LTR, pode acessar lá, digitar Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público, que você vai ter acesso ao texto, né? Vai poder fazer a aquisição e ter o livro entregue na sua casa. Se você é adepto do e-book, você depois da aquisição já vai baixá-lo diretamente. E no mais, agradecê-los por estar aqui conosco, agradecer a nossa equipe de apoio e convidar vocês para em outubro nos acompanhar novamente. Estaremos aqui em outubro tratando de mais um tema sobre regime próprio de previdência. Avisamos os senhores pelas redes sociais o nosso tema e a data exata, e espero poder contar com vocês. Um abraço e até a próxima.